Para que você entenda melhor o tema desta aula, faça aí um teste. Marque um ponto numa folha de papel e, a partir deste único ponto, trace duas semirretas com uma abertura aleatória em forma de leque. Você acabou de construir um ângulo, que é o assunto de hoje. A abertura desse ângulo em forma de leque é medida usualmente em grau, que tem como submúltiplos o minuto e o segundo. E um ângulo pode ser agudo, reto ou obtuso, conforme sua medida venha a ser menor, igual ou maior que 90 graus, respectivamente. Olá, pessoal. O assunto, então, da aula de hoje de geometria vai ser o conceito de ângulo. Esse conceito vai ser importante para vocês entenderem triângulo, não é? Então, o conceito de ângulo é importante vocês conhecerem. Só, então, vamos acompanhar aqui a definição de ângulo, como é que vocês constroem o ângulo, quer dizer, em termos de lados, o que vem a ser o vértice, o que vem a ser a medida de ângulo, a unidade que vocês utilizam, assim por diante. Então, olha só, na definição nós temos o seguinte, acompanha aqui. Então, tá lá. Só definição de ângulo, vocês vão notar no desenho que nós temos duas semirretas de mesma origem, olha só. Nós temos a semirreta OA e aqui nós temos a semirreta OB, não é? Semirreta OA, semirreta OB. Então, essas duas semirretas, elas vão caracterizar exatamente esse ângulo. Então, nós temos a notação aqui, ó. Aqui nós temos o ângulo AOB, olha só como é que a gente indica. Quer dizer, o A passa a ser um dos pontos de uma das semirretas, o B passa a ser o outro, e esse O seria o ponto comum. Perceberam que as duas semirretas têm o quê? Tem um ponto em comum. Esse ponto comum, que nome recebe? Isso é o vértice que a gente comenta já já. Então, a notação de ângulo está aqui, AOB, muito bem. Quais são os lados? Nós temos os lados, quer dizer, as semirretas são os lados. Então, nós temos o lado OA, que é uma semirreta. Temos o lado OB, que é outra semirreta. Então, está aqui as semirretas. O vértice é aquele ponto comum. Vértice é o ponto comum. E a unidade que normalmente vocês utilizam, a unidade mais utilizada de ângulo qualquer é o grau. Vocês vão ver futuramente radiano e vocês vão ver depois também a unidade grado. Então, são essas três unidades importantes. Pessoal, na sequência, a gente vai ver o seguinte, o conceito de ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso, ângulos complementares, ângulos suplementares, ângulos adjacentes, ângulos consecutivos. Tudo isso é importante vocês conhecerem, tá certo? Então acompanha só, tá aqui, ó. Então, ângulos consecutivos e adjacentes, tá aqui. Só nós temos, então, se vocês olharem no desenho, eu até marquei para vocês, nós temos dois ângulos grifados. O primeiro deles é o AOB, que eu estou indicando por uma curvinha aqui, um tracinho aqui, ó. E nós temos o ângulo BOC, que eu estou indicando por duas, não é? Então, nós temos aqui o ângulo AOB, e nós temos o ângulo AOC e também o ângulo BOC, tudo bem. A gente vai destacar que par de ângulos, quais? O ângulo AOB e o ângulo AOC. Vocês vão notar o seguinte, esses dois ângulos, eles apresentam um lado comum. É evidente que esse lado comum, vocês podem perceber olhando exatamente na notação que está aqui. Não há necessidade nem da gente olhar no desenho. É suficiente vocês olharem aqui, ó. Qual que é o lado comum? Não é o lado OA? O OA é o lado comum. Então, esses dois ângulos, que nome recebe? São ângulos o quê? São ângulos consecutivos, está lá. Tá certo? Bom, aqui ao lado nós temos o seguinte, o conceito de ângulos adjacentes. Então, para ângulos adjacentes, a gente está destacando quais? Novamente, nós temos três ângulos, não é? Estamos destacando o ângulo AOB e o ângulo BOC. Escrevi para vocês aqui. Então, esses ângulos são adjacentes pelo seguinte. Primeiro, eles são consecutivos. É fácil perceber qual que é o lado comum. O lado comum, quem que é? O lado comum é o OB. Agora, tem um detalhe importante. Qual a diferença de consecutivo para adjacente? Consecutivo tem que ter lado comum. Adjacente tem que ter lado comum e eu não posso ter pontos internos comuns. É assim que eu diferencio ângulos adjacentes de ângulos consecutivos, não é? Então, olha só, aqui nós temos o seguinte, se vocês considerarem, por exemplo, um ponto interior ao ângulo BOC, vocês vão notar que ele não vai ser interior ao ângulo AOB. Então, isso que vai caracterizar ângulos adjacentes. Bom, na sequência a gente vai ver o seguinte, ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso. Então, acompanha só, tá lá, ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Pessoal, a maneira fácil de vocês guardarem. O ângulo vai ser agudo quando a medida dele estiver entre quem? Maior do que 0 graus e menor do que 90. Ângulo reto, quando? Quando a medida dele for 90 graus. E ângulo obtuso, quando? Quando a medida dele for maior que 90 graus e menor que 180. Então, resumindo em poucas palavras, ângulo agudo, menos que 90. Ângulo reto, exatamente 90 graus. E ângulo obtuso, mais do que 90. Bom, na sequência a gente vai ver o seguinte, olha só. Então, nós temos lá ângulos complementares e ângulos suplementares. Isso também é importante vocês guardarem.
Ângulos complementares e ângulos suplementares. Só ângulos complementares é o seguinte, olhando no desenho, a gente vai definir assim. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas der 90 graus. Ângulos complementares, a soma dá 90 graus. Ângulos suplementares, a soma vai dar 180 graus. Então, vocês estão notando que aqui no nosso desenho, eu coloquei aquele símbolo tradicional que indica ângulo reto, 90 graus, não é? Então, é fácil perceber que o AOB mais o BOC vai dar 90 graus. O que mais? O ângulo AOB, olha o ângulo AOB aqui, ó, mais o ângulo BOD, isso vai dar meia volta. Meia volta a gente associa o quê? 180 graus. Então, resumindo aí, ângulos complementares a soma 90, ângulos suplementares a soma 180. Observação importante para vocês, acompanhe aqui. O conceito de ângulo nulo e ângulo de meia volta ou raso. Olha só, acompanha só. Então tá aqui, ó. Só quando é que um ângulo vai ser nulo? É claro que para ângulo nulo, o que vai acontecer? Vocês vão perceber que as semirretas são coincidentes, olha só. As semirretas aqui são coincidentes. Então, a um ângulo nulo, a gente vai associar o quê? 0 graus, está aqui. Bom, e ângulo raso ou de meia volta? As semirretas são o quê? As semirretas são opostas. Nós temos a semirreta OA, nós temos a semirreta OB. Então, aqui a gente vai associar meia volta. Esse meia volta vai ser sinônimo de quê? Isso vai ser sinônimo de ângulo de 180 graus, está aqui. Bom, só outro conceito importante que vale a pena vocês conhecerem. É o conceito de bissetriz. O que vem a ser bissetriz de um ângulo? Então, vamos ver a bissetriz de um ângulo, olha só. Bissetriz de um ângulo, pessoal, é o seguinte, é uma semirreta, olha só, nós temos o ângulo AOB, olha aqui, o ângulo AOB, e eu considerei uma semirreta interior ao ângulo, a semirreta AOP, de tal forma que ela determina dois ângulos congruentes. Então, essa semirreta, que nome recebe? Recebe o nome de bissetriz. Lembra como é que vocês guardam, acho que até nível de ginásio? Que acho que é a primeira vez que vocês ouvem o conceito de bissetriz. O que é bissetriz? Quer dizer, a bissetriz vocês associam o quê? Bissetriz vai determinar ângulos congruentes. Essa é uma semirreta que determina ângulos congruentes. Bom, então, o conceito de bissetriz é muito fácil, está aqui. OP é bissetriz de AOB, o que significa isso? Que o ângulo AOP vai ser congruente ao ângulo POB. Ou seja, a bissetriz vocês associam o quê? Ângulos congruentes. Bom, só vamos ver na sequência agora o conceito de ângulos opostos pelo vértice, que também é importante vocês conhecerem. Opostos pelo vértice. Está aqui, ó. Então, ângulos opostos pelo vértice. Vocês vão notar o seguinte. Para o conceito de ângulos opostos pelo vértice, a gente vai considerar duas retas concorrentes, não é? Duas retas concorrentes e a partir dessas duas retas que a gente vai associar os ângulos opostos pelo vértice. Acompanhe aqui, olha só. Então, ângulos opostos pelo vértice está aqui. Vocês têm essa anotação tradicional. Ou essa sigla aqui, o OPV significa o quê? Ângulos opostos pelo vértice. Estão percebendo que eu considero duas retas que se interceptam num ponto, ou seja, são as retas concorrentes. E vocês vão notar que eu tenho um par de ângulos aqui, ó, um par de ângulos na horizontal, entre aspas, e nós temos um par de ângulos na vertical, entre aspas, de novo. Então, esse par de ângulos, que nome recebe? São os ângulos opostos pelo vértice. Quer dizer, é como se eu considerasse o OD como sendo a projeção, ou melhor, o prolongamento do OB. É como se eu considerasse o OA como sendo o prolongamento do OC. Então, esse par de ângulos, que nome recebe? Opostos pelo vértice. Esse outro par de ângulos, que nome vai receber? Opostos pelo vértice de novo. Escrevi para vocês aqui, olha só. Então, AOB e COD são opostos pelo vértice. Agora, qual é a propriedade que vocês vão guardar? Qual que é? Propriedade que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Isso é importante vocês guardarem. Só, em termos de ângulo, por enquanto, é o que é interessante vocês guardarem. E a gente vai dar uma olhada agora em exercício de aplicação. Quer dizer, vocês estão notando que a gente está engatinhando ainda na geometria. Mas com isso que a gente viu, quer dizer, aquele começo lá de os postulados, não é, os axiomas, aquela parte inicial da geometria, e mais o conceito de ângulo, já dá para responder alguns exercícios importantes. Então, vamos ao primeiro exercício, acompanha só. O primeiro exercício importante para vocês, está aqui. Então, o exercício da PUC, ele diz o seguinte, um ângulo mede a metade do seu complemento. Vamos com calma. Um ângulo mede a metade do seu complemento. Pergunta, ele quer que eu determine exatamente que ângulo é esse. Um ângulo mede a metade do seu complemento, a pergunta, ele quer que eu ache exatamente qual é. Só vocês vão notar que nesse exercício, a gente já vai precisar montar uma equação aí. Então, equação é um assunto que vocês já viram no ginásio, e nesse começo da geometria é importante vocês conhecerem. Já vamos começar a resolver a equação. Primeiro grau, futuramente a equação do segundo grau. Por enquanto, só a equação do primeiro grau. Então, olha só, está aqui, ó.
Então a gente vai indicar da seguinte maneira, o ângulo que eu estou procurando, eu vou identificar pela letra X, o ângulo para mim é X. O complemento passa a ser quem? O complemento é 90 menos X. Vale a pena fazer um comentário para vocês. Lembra como é que nós definimos lá? Ângulos complementares é a soma da 90 graus. Ângulos suplementares é a soma da 180. Então o complemento de um ângulo, o que seria? É o que falta para completar 90 graus. Por exemplo, o complemento de 30 graus, quem que é? 60 graus. O suplemento de 150 graus, quem vai ser? É o 30 graus de novo, não é? Então é assim que vocês vão, que é importante vocês guardarem, e é exatamente o que eu vou usar no exercício. Então nós fizemos o seguinte, olha só, o ângulo para mim é X, está aqui, o ângulo é X. O complemento dele vai ser exatamente quem? O 90 menos X. Complemento de um ângulo, 90 menos o ângulo. Se o ângulo é x, o complemento é 90 menos x. Agora, olha só a equação. O que o exercício disse lá em cima? Que um ângulo vai medir a metade do complemento. Olha como é que eu traduzi. Um ângulo é igual a quem? A metade do complemento. Se o ângulo é x, o complemento é 90 menos x, como é que eu escrevo a metade de 90 menos x? Está escrito aqui. Então, olha só a equação que eu montei. O x é igual a 90 menos x sobre 2. Eu posso jogar esse 2 para lá multiplicando, então isso vai ficar 2x igual a 90 menos x. 2x igual a 90 menos x. Esse menos x eu posso jogar para lá, não é? Passa somando, esse 2x mais x vai dar 3x, então esse 3x passa a ser igual a 90. Se 3x é igual a 90, é claro que esse x vai ser igual a quanto? O x vai dar 30 graus. Inclusive, vocês podem até, se quiser, conferir o que a gente fez. Será que a resposta de fato é 30 graus? Então volta só, olha aqui. Será que é 30 graus? Então o ângulo tem que medir exatamente a metade do seu complemento. Então se o ângulo é 30 graus, está aqui o 30 graus, quanto é que vale o complemento dele? Quanto que é? O 90 menos 30 vai ser 60. E a metade de 60 de fato dá 30. Então a gente fez até a verificação, não é? Bom, numa próxima aula, quer dizer, na próxima aula, a gente vai comentar a parte de triângulo, que é já um assunto um pouquinho mais elaborado, e vocês vão notar que a gente vai ter condições de resolver exercícios um pouquinho melhores aí, tá certo? Então fique ligado na próxima aula triângulo. Tchau para vocês.